O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro
por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria, como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor, sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria, como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor, sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria, como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor, sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor, sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor, sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria, como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor, sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria, como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor, sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria, como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor, sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor, sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor, sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria, como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle,
sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria?
como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor, sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor, sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade?
Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação,
sem forma, estrutura e sem valor, sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira?
E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa,
sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma,
estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria, como seria a minha vida financeira e quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira?
E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor, sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O que aconteceria? Como seria a minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora do centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata,
eu te amo. O que aconteceria? Como seria minha vida financeira? E quanto dinheiro eu teria se eu fosse sem controle, sem definição, sem limitação, sem forma, estrutura e sem valor? Sem lógica e fora de centro por toda a eternidade? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo.